Nós acreditamos que Jesus teve, na verdade, uma materialização espiritual, mas não que o seu corpo voltou a ter vida. Se fizermos uma breve análise de como Jesus apareceu aos seus discípulos, vamos ver que os discípulos estavam com as portas trancadas e Jesus apareceu no meio deles, do nada. O Espiritismo tem a proposta de fazermos nos conscientizar do nosso próprio dever, a nos autoconhecermos. Saibamos a importância de sermos mais humildes e menos orgulhosos, mais unidos e menos divididos. O fim deste tempo de mundo de provas e de expiações irá se encerrar no momento em que toda a humanidade ressuscitar. Chegaram a ler sobre isso? No momento em que todos ressuscitarem em Cristo Jesus, quando todas as nações conhecerem a Cristo, não da forma do nome dele, mas de ter atitudes e pensamentos voltados a Deus, ressuscitarão. Porque ressurreição, meus irmãos, nada mais é do que voltar. Não necessariamente ressuscitar da carne. Ressuscitar da carne foi colocado pelo cristianismo primitivo. Isso não tem na Bíblia, essa volta da carne. Existe a ressurreição da morte. Ressurreição da morte aconteceu diversas vezes na Bíblia, mas não da forma que interpretam, como se fosse algo sobrenatural, mas na verdade é tudo muito natural. O Espiritismo explica a questão de Lázaro. As pessoas achavam que ele estava morto por estar dias ali, podre. As pessoas nem tomavam banho, meus irmãos, naquela época direito. Ainda passar dias ali, no mesmo lugar, aparentemente morto. Há uma cura espiritual ali. Ele ressuscitou, de fato, voltou. Quando falamos em reencarnação, é uma volta também, é uma ressurreição. Tá aí a semelhança entre ressurreição e reencarnação, que hoje nós confundimos, mas antigamente era a mesma coisa. Ressurreição, volta, é reencarnação também. Quando Jesus ressuscita, mostra que a morte não é o fim. Quando ele aparece aos discípulos que estavam com as portas trancadas, é como diz a passagem, as portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio dos discípulos falando: paz esteja convosco. Nós acreditamos que Jesus teve, na verdade, uma materialização espiritual, mas não que o seu corpo voltou a ter vida. Se fizermos uma breve análise de como Jesus apareceu aos seus discípulos, vamos ver que os discípulos estavam com as portas trancadas e Jesus apareceu no meio deles, do nada. Ele volta, ele ressuscita, mas não da carne. Ah, mas Deus pode tudo, meus irmãos, as leis de Deus são equilibradas. Não é porque ele está com vontade de fazer alguma coisa que ele faz, ele é perfeito. Não existe um desequilíbrio em suas leis. Pegar um computador e fazer com que vire uma escova de dente quando ele quiser, as coisas têm que acontecer equilibradamente, meus irmãos. As leis de Deus são equilibradas. Temos que abraçar todos, os que são céticos, os que são a favor da ciência, porque eles não estão errados não. Nós que não estamos sabendo lidar com eles. Não conseguimos conectar as coisas por conta do nosso orgulho de não querer juntar as coisas, religião e ciência. Tem como se juntarem. Mas nós somos tão orgulhosos para podermos ver outras doutrinas, para conhecermos, por exemplo, a doutrina espírita, que colocamos uma viseira para olhar apenas aquilo que queremos. Nos fechamos para as outras interpretações. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Os assuntos desses três temas se conectam entre si. Jesus era tão desmaterializado que desapareceu do sepulcro, porque o seu corpo era fluídico. E aí o seu perispírito, seu espírito, né, vamos dizer assim, porque é um assunto muito mais profundo também, apareceu diante dos discípulos. Mas o seu corpo havia sumido do sepulcro. E ele apareceu no meio dos discípulos, que estavam com as portas trancadas. Ele não abriu a porta, ele apareceu diante deles. Portanto, ele não ressuscitou da carne. Ele voltou. Ele falou que não era espírito, comeu com os discípulos. Claro que tudo ali tem uma interpretação, meus irmãos. Ele não precisava dizer, naquele momento, que era um espírito. Apenas que a morte não existe. A volta de Jesus será quando todos ressuscitarem, ou seja, ressuscitar espiritualmente. Tal é o sentido das palavras que Jesus lançou a Nicodemos sobre o renascimento do Espírito, que as pessoas acham que é sobre o batismo, mas Nicodemos disse que não tinha entendido, logo não era sobre o batismo que Jesus estava conversando com ele. Era sobre reencarnação, sobre essa volta, sobre o renascimento do Espírito que é necessário, havendo diversas encarnações, diversas chances para que nós, seres imperfeitos, possamos nos tornarmos seres perfeitos. Aprendamos a sermos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é paciente, não nos dá uma única chance. Ele dá quantas chances forem necessárias para que possamos nos aperfeiçoar e possamos nos converter, possamos nos voltar a esse projeto divino. Era sobre reencarnação, sobre volta que Jesus estava falando com Nicodemos, para que possamos evoluir. Também na parábola do filho pródigo, o pai fala ao filho mais velho sobre o filho mais novo: aquele meu filho que estava morto reviveu. Ele não estava morto fisicamente, não é, pessoal? Ele estava morto espiritualmente, vamos dizer assim, de uma forma figurada. E renasceu, porque mudou suas atitudes. Ele passou a ter uma nova vida, a se tornar nova criatura por mudar os seus hábitos.
Ele, de certa forma, cumpriu a vontade de Deus, porque trouxe Jesus para a sua vida, ressuscitando espiritualmente. Nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo de Tarso falava, era necessário ser falado como ainda é, porque Jesus é a nossa maior referência de ser perfeito, de maior imagem e semelhança de Deus. Quando nos orientamos por Ele, tudo fica muito mais fácil do que se não nos orientássemos. Um ser perfeito comparado a um ser que é imperfeito, mas ainda assim bom, não pode ser comparado a Jesus, porque sempre Jesus vai estar acima de qualquer espírito que esteja aqui na Terra. Jesus é a nossa maior referência, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém se volta de fato ao projeto divino sem ser por Jesus. Jesus sempre será a nossa maior referência. Mas se tivermos outro e não conhecermos Jesus, não necessariamente iremos para o inferno, porque o inferno não existe, na verdade. Esse inferno mal interpretado de que será para sempre é só um estado momentâneo de espírito. Então, quando voltamos o nosso olhar ao projeto divino de ser imagem e semelhança de Deus, quando lançamos o nosso olhar à vontade de Deus, passamos a nos conectar a Ele, tentando ser sua imagem e semelhança. Tentando ser sua imagem e semelhança, já estaremos fazendo a vontade do Pai, mesmo sem saber quem é Jesus. Estaremos já no caminho bom, estaremos já voltados ao projeto divino, estaremos já desconstruindo aquele Adão que habitava dentro de nós. O projeto sempre foi esse, pessoal, melhorar espiritualmente. E não somente acreditar em Jesus em palavras, só dizer que acredita nele como se isso fosse mudar alguma coisa. Será que faz sentido isso ser o sentido da vida, só acreditar em Jesus e ir para o céu dessa forma, e se não acreditar ir para o inferno? Que sentido é esse da vida, se não a conquista da nossa própria melhora espiritual? Isso é o que faz sentido para a vida valer a pena ser vivida. Ressurreição sempre dará a ideia de voltar de algo, não necessariamente da carne. Isso foi uma interpretação equivocada do cristianismo primitivo. Isso nem tem na Bíblia, ressurreição da carne, pessoal. Colocaram isso porque dava a entender que Jesus tinha ressuscitado da carne, sendo que nem tem dizendo que ele ressuscitou da carne, tem dizendo que ele ressuscitou, voltou. Quando temos o espiritismo, tudo passa a fazer mais sentido. Nem sempre as coisas são como aparentemente se mostram, ainda mais quando se tratam de livros milenares, que foram escritos em aramaico e em grego. Dificilmente a interpretação dessas escrituras será exatamente do jeitinho que estamos lendo, como quem lê um livro infantil do século XXI. Então, meus irmãos, a volta de Jesus acontecerá quando todos ressuscitarem, quando todos voltarem ao projeto divino inicial, de serem imagem e semelhança de Deus. Quando todos ressuscitarem para esse projeto, quando esse projeto voltar em nossos corações, nos tornaremos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando permitirmos que Ele se faça presente em nossos corações,